Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estamos felizes, contentes, porque Deus tem nos sustentado diante de todas as coisas que têm acontecido. E nós estamos começando a semana muito bem, começando a semana do jeito que deve ser, diante da presença do Senhor. Eu quero aqui pedir que os irmãos continuem orando pelos meus familiares, pela minha família, pelo meu sogro, pela minha esposa que essa madrugada não passou muito bem. Eu peço que os irmãos estejam apresentando as nossas vidas diante das mãos do Todo-Poderoso, assim como nós temos feito pelos amados irmãos. E assim nós vamos uns ajudando os outros em oração. Amém? Quero dizer que eu estou muito feliz hoje, porque eu tenho aqui, junto conosco, a Marcele e o marido dela, o Ricardo, que são meus amigos, meus companheiros de trabalho. Ela é minha gerente. Então ela está ali mais acerrada com os meus defeitos, a maior parte do dia. Então a responsabilidade se torna maior, né, pastora Mara? Porque ela sabe dos meus defeitos, né? Ela está pronta ali para chegar e, opa! Então é um desafio maior, glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar com os amados irmãos aqui, uma palavra que vem comendo a minha mente, o meu cérebro, eu posso assim usar esse termo, e Deus vem me levando a um outro raciocínio, não que Ele outrora não tenha feito, mas à medida com que o tempo vem passando e a gente vem amadurecendo, muitas vezes através das dificuldades, através das lutas, a gente começa a ter uma percepção melhor da palavra, a gente começa a entender a palavra que Deus já vinha falando conosco e muitas vezes a gente não vinha entendendo, então a gente vem começando a absorver ela melhor, e hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Para isso, gostaria de ler com os irmãos alguns versículos que se encontram no livro de Salmo 51, um texto muito conhecido, e também um texto que eu amo muito. Haja visto que se trata do salmista Davi, um personagem que me chama a atenção, me faz meditar, me faz muitas vezes derramar lágrima dos olhos. Então eu me sinto motivado para falar um pouco dele, e não só dele, eu gostaria de meditar um pouco, porque o tema, ele vai nos trazer dois caminhos, e é bem interessante a gente entender quando a gente fala de dois caminhos, porque nós entendemos, e é bem verdade, que o único caminho que leva a Deus é Cristo, e nós bem sabemos disso. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é verdade, é fato, não é isso que nós vamos falar. Mas estando em Deus, nós precisamos apurar as nossas pegadas, os nossos passos, e é para isso que nós aprendemos na palavra, para que a gente venha conseguir caminhar com Deus e andar com Deus. E isso é de uma dificuldade muito grande, nós conseguimos obedecer, estarmos prontos e apostos a obedecer aquilo que Deus quer. E nós vamos aqui tomar como exemplo, e muito provavelmente, eu espero que eu consiga finalizar essa meditação com os irmãos, porque ela é muito rica e nem me sinto capaz de trazer isso, mas conto totalmente com a ajuda do Espírito Santo. Eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos, partindo desse salmo, sobre duas coisas que parecem ser muito iguais, parecidas, mas a gente vai ver algumas divergências que podem levar pessoas que tinham um talento extraordinário, que tinham um chamado de Deus muito grande, mas podem levá-los ao erro, podem levá-los à perdição. Pessoas escolhidas por Deus, mas que por não se atentar a esses dois caminhos que em muitos momentos parecem iguais, eles podem se perder. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a reputação, que nós muitas vezes lutamos para tê-la em alta, para viver alimentando ela, e para aquilo que nós deveríamos lutar com todas as forças do nosso coração, que é a integridade. Então nós vamos falar aqui da reputação e da integridade. E para isso eu gostaria de usar aqui duas pessoas conhecidíssimas dos irmãos,
que seria aqui Davi, eu já vou ler aqui. Ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu me quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém. Só até aqui. Pai querido, diante da tua presença, Paizinho, e diante dos teus filhos eu estou, não me julgo capaz de falar aquilo que o Senhor a mim apresentou. Então eu peço a ti, Deus, me ajuda nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Fazer com que as palavras possam ser claras àqueles que ouvem, Senhor, de forma que o teu Espírito possa ir no íntimo do coração, assim como veio no meu, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, para eu falar um pouco mais sobre esse salmo aqui, que nós estamos tratando do momento em que Davi peca. E ele cai num pecado terrível que vai mudar completamente a trajetória da sua vida. Por causa desse pecado, ele vai começar a ver a família dele se deteriorar completamente. Por causa desse pecado, ele vai ver os filhos dele virem contra a vida dele, quererem roubar o reino dele. Por causa desse pecado, ele vai ver o filho dele, vir contra as mulheres que ele tinha, e acontecendo coisas terríveis, por conta disso que nós lemos aqui. Mas eu gostaria de, antes disso, falar com os irmãos, que essa história ela começa um pouco antes. Eu queria falar sobre, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, quando Samuel em idade avançada. Samuel era um juiz, ele era o último juiz que ajudava a reger o Estado de Israel, a nação de Israel. E nesse momento, por conta dos seus filhos, que segundo aqueles que procuram Samuel, dando a ele agora um pedido que eles estavam ali, até mesmo com o coração endurecido. Nós vamos ver pela palavra, Samuel vai tentar tirar esse pensamento da cabeça deles, porque eles vêm até Samuel falando: olha, você já está com idade avançada, e nós bem conhecemos os teus caminhos, sabemos que você anda diante do Senhor, e tudo aquilo que você fala é porque é a vontade de Deus. Nós conhecemos que você é uma pessoa de caráter íntegra, mas nós não conseguimos observar isso nos seus filhos. Quem sabe ali, eu não sei te dizer, porque a Bíblia não fala, eu não sei te dizer se Samuel cometeu, mas acredito que não, os mesmos pecados de Eli, que passava a mão nos seus filhos e de certa maneira deixava com que eles cometessem pecado e não os chamava a atenção. A Bíblia não diz isso, mas o fato é que a nação de Israel, aqueles que falavam pelo povo, eles estavam dizendo que não poderia continuar daquele ritmo. Os filhos de Samuel agora, eles não estavam sendo bem aceitos. Então o que ocorre? Eles chegam diante de Samuel e eles falam: assim como todas as outras nações têm um rei, nós queremos um rei que vá diante de nós e que vá na peleja, que dê as orientações. Nós não queremos mais dessa maneira, porque você está velho, qualquer momento você vai partir, e nós não queremos que Israel fique na mão dos teus filhos.
Dessa forma, Israel, que até então tinha um regime político, teocrático, ou seja, Deus estava no meio deles, e a gente vê que todas as vezes que eles faziam conforme Deus orientava, eles eram vitoriosos em batalhas que humanamente seria impossível, mas quando eles estavam fazendo aquilo que Deus ordenava, determinava, eles eram vitoriosos. E quando eles não faziam conforme as orientações de Deus, eles caíam, eles eram terrivelmente assolados e muitas coisas ruins aconteciam. Dessa forma, a gente entende e vê que eles estavam buscando e mudando a forma política de se reger a nação. Agora eles estavam buscando um rei. Samuel, ele vai orar e ele fala com Deus muito entristecido e não entendendo que essa não seria a forma como Deus gostaria, mas talvez não um momento. Talvez nós vemos ali o povo de Israel tomando um passo à frente por causa da situação. Então Samuel, ele ali entristecido, ele vai falar com Deus e Deus fala, vamos lá, dá o que eles estão pedindo, ainda que eles não me venham ver, eles não estão, quem sabe, preocupados comigo em estar no meio deles, em estar dizendo a eles, não tem problema, se eles, quem sabe, confiassem em mim, eu daria o melhor fim, o fim de uma situação melhor para eles, mas não tem problema, vamos lá, a gente vai pegar e dar o que eles estão pedindo. Então ali Deus fala com Samuel e orienta ele para que vá diante de Saul, e Deus coloca Saul nessa, vamos dizer assim, nessa jogada. Saul, ele entra ali e Samuel entende pelo Espírito Santo que ele é escolhido por Deus, de uma tribo pequena, um homem que não olhava, apesar de ser um varão com qualidades como um militar, de ter qualidades diferenciadas, ele era um varão vigoroso, ele era forte, ele era alto, ele era um homem que as pessoas o olhavam como rei e tinham orgulho, ele era até certo ponto, pela nação de Israel, ele foi muito amado, ele teve qualidades muito grandes diante do povo. Quando ele saía na peleja, quando ele saía, ele dava orientações certeiras para o povo de Israel. No entanto, nós vemos que para Deus não estava vendo ele dessa maneira, e isso existe um porquê, e talvez não seja conveniente a gente ficar esmiuçando aqui, mas a Bíblia vai relatar pelo menos ali 3 pecados ou erros grandes que ele cometeu, e que isso chamou de uma maneira muito grande a ira de Deus sobre a vida dele, de forma que Deus o viesse rejeitar. Quem está entendendo, diga amém. Deus rejeita Saul. O primeiro e grande pecado que ele cometeu, segundo a Bíblia Sagrada, foi ele não ter paciência de esperar o momento em que o profeta viria para oferecer um sacrifício a Deus. E a Bíblia está dizendo que ali os dias de oferecer, o momento que era para oferecer estava passando, e o povo de Israel começou a se dispersar. Então ele toma a frente de algo que ele não deveria fazer, porque a Bíblia, ela diz que existiam pessoas separadas para determinados rituais, para determinadas coisas específicas que Deus havia determinado. Ele era rei, ele era o homem número 1 da nação, aquele que dava as ordens, mas ele não estava autorizado a levantar um sacrifício a Deus. Então quando ele vê que o povo começa a se dispersar, ele vai lá e chama e fala, traz aqui, e ele mesmo vai e sacrifica. Quando Samuel chega, ele fala, o que é que você fez? Você está louco? Aí ele fala, não, mas o povo estava dispersando, e isso estava acontecendo, e aí eu tive que tomar a frente. Que coisa interessante isso, né, irmãos? Eu me lembro de quando Deus, lá no Jardim do Éden, após a queda de Adão, quando Deus vem pela tarde e fala, onde você está? Aí ele vai e fala que teve vergonha, porque ele estava nu, por isso ele se escondeu. Aí Deus fala assim, mas quem disse a você que você estava nu? Aí ele fala assim, ele pergunta, você comeu a semente? Aí ele fala assim, a mulher que o Senhor me deu. Ele está tirando a responsabilidade dele e jogando para outro. Agora o que acontece aqui? Ele comete um pecado onde ele estava sendo repreendido pelo profeta,
Então agora ele começa a colocar um porquê. Ele fala, não, mas o povo estava se dispersando, você demorou a chegar, e eu peguei lá e fui e fiz. Isso desagradou a Deus. Isso desagradou a Deus de uma forma muito grande. Deus o havia escolhido, e estava dando a ele vitórias extraordinárias. Deus estava dando a ele, o povo estava amando, porque tudo aquilo que ele fazia, a Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor, ele estava com ele, tudo aquilo que ele estava fazendo estava prosperando. Por quê? Porque o povo pediu, Deus ungiu, Samuel foi lá e ungiu ele, e o Espírito do Senhor estava com ele, tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo próspero e abençoado. Aí o que ele vai fazer? Ele acha, muitas vezes, quando nós somos escolhidos por Deus e estamos na frente, ou dependendo daquilo que estamos sendo chamados para fazer, entendemos que tudo aquilo que nós vamos fazer está certo, e não é assim. Agora o rei de Israel, ele toma a frente e vai fazer algo que não era para ele fazer, ele desagrada a Deus, é repreendido. Aí nós vamos na sequência ver o segundo erro, e talvez o pior. Nós vamos ver lá depois, quando Samuel vai falar com Saul, fala, olha, o teu reino não é mais teu, porque você fez, ele vai determinar esse erro, esse pecado, como sendo o pivô dessa situação. Deus, ele fala para ele, olha, você vai lá e vai guerrear, e você vai vencer, e quando você vencer, você vai acabar com tudo, vai acabar com todos eles, vai matar, e não vai pegar nada deles, porque assim é que eu estou mandando você fazer. Aí a Bíblia diz que ele não fez isso, ele venceu a guerra, matou lá uma boa parte, mas ao rei ele poupou a vida, e Deus havia determinado que ele não fizesse dessa maneira, e aí pegou lá riquezas, despojos, ouro, pegou animais, pegou e vinha trazendo junto com o povo. Então Samuel, mais uma vez, ele vem de encontro com aquela situação, ele ouve o barulho dos animais e ele fala mais uma vez, o que é isso que eu estou ouvindo? Você não fez conforme Deus havia determinado, porque Deus havia mandado você fazer, você não fez. Mais uma vez, ele vai adiante e fala, não, eu fiz o que o Senhor me determinou, mas ao rei eu poupei, e os homens foram, aí ele está mais uma vez dizendo que a culpa não é dele, ele está falando, os homens foram lá e pegaram os despojos, e eu peguei os melhores animais, alguns eu matei, mas os melhores animais eu trouxe agora e nós vamos sacrificar. É como se ele estivesse querendo barganhar com o servo, não, nós vamos trazer agora aqui uma oferta, e nós vamos ofertar a Deus. Daí vem aquela fala que a gente conhece bem, que mais importa a Deus a obediência do que o sacrifício. Não, não é que Deus não quer o sacrifício, não. Deus quer o seu sacrifício puro, sim. O que Ele não quer é sacrifício de tolo. Se nós olharmos para essa palavra, nós vamos entender que o que Ele está propondo fazer é um sacrifício de tolo. Deus não queria aquilo. Deus havia dado uma determinação, Ele descumpriu, e agora em cima daquela não fazer de Deus, Ele vem querer dizer ao profeta que estaria trazendo um sacrifício. Primeiro ele fala, não, eu fiz o que Deus me mandou, mas eu poupei lá, e porque era tão bom, eu vou sacrificar, é como se, primeiro, se Deus precisasse daquilo, e em segundo lugar, se Deus não estivesse vendo que no coração dele, ele não era aquilo que ele estava demonstrando ser. O rei Saul, ele estava dia após dia, sendo contaminado, por de repente uma série de coisas que ele vai demonstrar no andar dele, na forma de reinar dele, que ele já não estava mais com Deus. Deus começa a falar com Samuel, Samuel começa a orar, porque ele não queria aquele mal, ele não queria. É como se eu visse agora Jeremias orando também, né? Até Deus fala, não ora mais por ele, não ora. Eu já estou escolhendo alguém que é segundo o meu coração. E aí a gente deve abrir um parênteses enorme, porque entra nisso que eu li aqui. Mas antes, entretanto, vamos mais um pouco, porque Deus estava rejeitando aquele a quem Ele escolheu. Irmãos, a gente tem dentro do nosso cristianismo, da nossa maneira de acreditar, a gente costuma acreditar que Deus não rejeita os seus.
Até porque Jesus falou, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, e isso é uma coisa diferente. Nós estamos falando aqui de salvação, e nesse contexto aqui, nós estamos falando de alguém que Deus escolhe para determinada coisa, alguém que Deus escolhe, Deus separa, Deus unge é o que? Capacita para fazer algo, alguém que quando Deus unge e capacita, ele se propõe a andar com Deus, a andar passo a passo com Deus. Isso existe uma história, é construído uma história, e ao que se parece, e ao que eu quero aqui demonstrar a diferença, não é uma história de integridade, mas sim, aliás, não é aquela história, é uma história de integridade, e não uma história de reputação, porque, entenda bem, reputação é aquilo que nós construímos diante das pessoas, é aquilo que eu demonstro ser para todo mundo, com a preocupação de construir na ideia de todos que me observam, aquilo que eu pareço ser. Quando falam o meu nome, o pensamento logo vem quem eu sou, mas isso nem sempre tem a ver com aquilo que eu sou. Você vai ver histórias de milhares e milhares de pessoas que, quando a casa cai e ele realmente é mostrado quem ele é, o escândalo é terrível. Por quê? Porque viveram construindo uma reputação grande, até bonita, até louvável, mas não eram aquilo que eles deveriam ser, não eram aquilo que Deus escolheu eles para ser. Aí atrás disso vem o escândalo. Atrás disso, muitas pessoas são feridas, atrás disso, milhares e milhares de pessoas se revoltam, e o único que paga o preço é Deus. Mas quando a gente entende para aquilo que a gente é chamado, e entende que é possível sim Deus me rejeitar, porque a Bíblia mostra isso claramente. Então, se nós atentamente ouvirmos aquilo que Deus está conosco falando e nos empenharmos, porque isso não é fácil, irmãos, isso não é fácil, você se empenhar dia após dia a não errar, e quando errar, você logo voltar e falar, Deus, eu errei, me ajuda. O que não estava acontecendo com ele, o profeta vinha até ele, aí ele falava, não, mas espera aí, você demorou demais, eu tinha que fazer alguma coisa, porque o povo estava se dispersando, eu fiz tudo que Deus mandou, mas ali o que eu fiz? Eu peguei sim, eu poupei o rei, eu trouxe ele também como nosso escravo, e ali tinha muita riqueza, eu tinha que pegar alguma coisa, a gente vai ficar mais rico, e eu peguei os melhores, agora a gente vai vir aqui e vai trazer. O povo foi lá e pegou a riqueza, foi isso que ele disse. Ele era o rei, ele era o que dava a ordem, mas na hora de colocar o nome aos culpados, ele falava que eram os outros. Sabe o que Deus quer que nós façamos? Principalmente quando somos corrigidos por Ele, tomamos a responsabilidade. Deus quer que a gente realmente venha enxergar, porque quando chegamos diante dEle, é como se estivéssemos olhando num espelho, e Ele nos mostra quem nós realmente somos, não no intuito de nos acusar e falar, olha, não, mas no intuito de nos dar a mão e nos levantar e falar, ei, você não está sozinho, eu estou com você, e não estou com você só hoje, eu vou estar com você hoje, amanhã, depois de amanhã, até a consumação dos séculos. Ou então, vou dizer melhor, eu vou estar com você hoje, amanhã, até o descer da sua sepultura, eu estarei com você, e quando você descer ali, aliás, o seu corpo, porque você não vai mais estar ali, você já vai estar comigo, e nós estaremos festejando, e isso, existe um porquê muito tremendo e maravilhoso, isso não acaba aqui, glória a Deus, não, de forma nenhuma acaba aqui, para aqueles que entrarem por esse caminho, né, porque a sequência disso é algo triste e desastroso. Porque nós vamos ver que depois disso, Deus fala para ele, olha, não ora mais para Saul, porque ele já é uma coisa que não tem mais o que fazer. Eu já vou colocar outra pessoa, eu já achei alguém que é segundo o meu coração. Aí a gente vê que as guerras continuaram ali, principalmente os filisteus, aí a gente vai ver aquele duelo que Davi teve com Golias, e a gente vai entender que Deus já havia escolhido, mas todas as coisas têm um tempo determinado por Deus, e aí eu entro a dizer uma mensagem para você. Se você tem escolhido
o caminho da integridade, mas as coisas não têm acontecido para você, tenha paciência em Deus, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, o seu dia vai chegar, tenha paciência que o seu dia vai chegar, louvado seja Deus. Quem sabe você tem encontrado, tem buscado o caminho da integridade, tem desistido de pratos que você sabe que não agrada a Deus, tem feito escolhas para estar diante de Deus, e eu agora quero te dizer, mesmo que Saul esteja te perseguindo, mesmo que o diabo esteja te perseguindo, eu quero te dizer uma coisa, persista, porque Deus está contigo, e o seu dia bom vai chegar, o seu dia de alegria vai chegar, o seu dia de sorrir vai chegar, tenha paciência em Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mas aí aquele que busca construir só uma aparência que não é real, isso é uma característica daquele que busca só construir algo, nunca, a pior coisa que existe, irmãos, aqui agora, é você, e eu não estou dizendo isso relacionado a ninguém dessa igreja, tá? Mas é você ser designado para discipular alguém que não acredita que precisa ser discipulado, porque ele nunca aceita a responsabilidade ou a correção de Deus, ele nunca aceita isso, é a mesma coisa que, vocês já viram na Bíblia, quando o Salomão está falando lá sobre o trabalho, aí ele fala que uma das piores coisas para o patrão é ter um funcionário preguiçoso. Em algumas Bíblias diz vagabundo. Quem já leu isso? Amém, obrigado. Salomão está tratando sobre o trabalho, né? Ele fala, a pior coisa para um patrão é ter um funcionário preguiçoso. A mesma coisa é quando Deus está falando com uma pessoa, e quando Deus fala com uma pessoa, não é porque Ele quer punir, Ele quer ajudar. Mas a pessoa, não, mas o problema não sou eu, o problema é, né? Isso, irmãos, ele vem desde pequenininho, né? Porque como somos, herdamos a natureza caída, temos que aprender através da palavra e fazer esforço dia após dia para mudar. E quando a coisa fica sem ter mais como remediar, e aí a gente vê que Samuel já foi recolhido, ele já não estava mais, e aí vai ter um embate terrível, porque o povo inimigo de Israel vem contra ele, e a batalha estava acirrada, e ali a gente vê um Saul totalmente perdido, aquela arrogância e imponência já não tinha mais. Vocês notam bem, irmãos, que a preocupação de Saul, ela era com o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Quando ele vai lá e vê que as mulheres estão cantando, não, porque Saul derrotou a milhares, mas Davi a 10 milhares, isso enfureceu ele, isso deixou ele de uma maneira terrível. A pessoa que busca integridade, ela se preocupa muito com o que as pessoas falam, ela se preocupa de uma maneira terrível, então ela esconde coisas, ela esconde o seu próprio eu, ela esconde quem ela é de verdade, e quando você faz isso, você está escondendo de Deus, não, você está escondendo de homens, de parceiros, de amigo, mas nunca de Deus, e Ele é o único que pode entrar lá dentro, e mudar a tua vida, e mudar e te transformar numa pessoa melhor. Ele é o único, glória a Deus, o único. Agora Saul, ele vai ali, ele busca a sorte, para ver se Deus fala com ele quer que Deus fale com ele através de sonho, através de visão, e Deus não fala com ele, e aí ele fica ali frustrado, ele fica ali de uma maneira querendo buscar, e ele comete o terceiro erro, e esse erro, ele dá a mão para a gente ficar falando aqui, principalmente aqueles que gostam de assuntos, mas esse não é o foco aqui. Ele vai, porque ele mesmo tinha mandado exterminar todos os feiticeiros, mas sobrou uma, e ele agora manda os seus subordinados atrás de uma feiticeira, para ele consultar, e agora ele vai lá e acha uma mulher, e ele se faz tudo aquela, porque ele sabia que, se a mulher descobrisse que era ele, ela fugiria, então ele vai ali, e ele pega e quer que ela chame Samuel, e aí, irmãos, eu não vou entrar na questão se era Samuel, ou se não era, isso não vai valer a pena, o fato é que, quando aquele espírito sobe do chão da terra e se dirige a ele, ele diz uma coisa que eu acho extraordinária.
Ele diz assim: por que você busca a mim? Na voz de Samuel. Por que você busca a mim se Deus já tem o rejeitado? Por que você está buscando uma orientação, sendo que todas as orientações que foram dadas você não seguiu? Não adianta mais, não há mais o que você fazer, o seu reino será entregue a Davi. E tem mais uma coisa: você e toda a sua família hoje mesmo estarão comigo. E aí vocês já sabem aquilo que aconteceu. Reputação ou integridade? O que é que nós temos buscado ao longo da nossa vida? O que é que nós temos buscado ser e fazer? O que é que nós temos construído? Reputação ou integridade? Irmão, é bem verdade que aqueles que são íntegros diante de Deus, eles constroem sim uma reputação. Reputação, não estou dizendo que ela é de toda ruim, de forma nenhuma. Mas eu estou dizendo que aquele que só busca a reputação, ele está buscando de uma maneira errada. E aí é aquilo que eu disse lá, né? Todos nós estamos salvos e limpos no caminho de Jesus, mas vale a pena entender que Saul também foi alguém escolhido por Deus. Então ele também conhecia as leis de Deus, ele também gostava de sacrificar e oferecer e ver e adorar. Mas o que acontece? É muito passível de erro e nós podemos nos perder na nossa caminhada. E o Todo-Poderoso não quer que isso aconteça, por isso Ele nos alerta, por isso Ele nos coloca no caminho, por isso Ele nos conduz pela sua forte mão. Aí o que acontece? Entra Davi, o suave salmista de Israel, Davi, o pastor de ovelhas, Davi, o homem de uma visão extraordinária, Davi, um homem aquebrantado, Davi, um homem que cometeu um pecado muito pior do que Saul, se nós formos olhar por essa linha. Mas tem uma diferença básica, e a gente podia enumerar aqui, a gente podia lá quando Davi estava lá no reinado, ele pegou e foi fazer um censo, né, foi contar o seu exército. E ali a Bíblia diz que Deus ficou irado com ele, e Deus chegou para ele e falou: olha, você fez o que era mal, e agora você tem aqui 3, o que você quer que aconteça? Qual vai ser o seu castigo? É esse ou esse? Aí Davi fala assim para Deus: olha, eu prefiro 1000 vezes cair na mão de Deus, do que na mão dos homens. Isso daí, irmãos, é de uma visão. Eu prefiro 1000 vezes ser castigado por Deus. Ele me conhece, Ele sabe o meu limite, Ele sabe a minha integridade, Ele sabe onde eu não aguento mais, Ele sabe aquilo que vai me machucar, e se for necessário, Ele sabe até onde eu aguento. Mas o ser humano não. Davi, ele conhecia o Deus a quem ele servia, e ele sabia que ele era passível de erro. Aí nós vamos para eu conseguir. Davi foi ungido, e aí começa uma perseguição terrível. Ele foi ungido, mas ele não assumiu o trono, vamos entender bem isso. Ele foi ungido, e aí ele começa a prosperar, porque o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. Ao contrário, né? Porque ele era atormentado, e daí Davi saía lá com a sua harpa e ia adorar lá perto dele, então ele se acalmava, o Espírito de Deus estava sobre Davi. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, eu acho esse versículo tremendo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Daquele dia em diante é algo muito grande, é um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo é isso. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Aí você vai ver vários trunfos. Davi, ele entendia o peso da sua responsabilidade. Responsabilidade essa de adorador. Responsabilidade essa de pastor de ovelhas. Quando ele foi chamado por Samuel, ele logo vai atrás de alguém: olha, fica aqui com as ovelhas do meu pai, porque eu estou sendo chamado lá e eu não sei o que é. Fica aqui com elas. Aí vai lá o lobo, num outro episódio, vai lá o urso, vai o leão, e luta contra as suas ovelhas, e ele vai lá e ataca o urso, ataca o leão. Eu não sei como isso foi, porque humanamente falando, num embate entre leão e homem, quem que vai prevalecer? É claro que é o leão, mas ele está narrando aqui, e ele está dizendo que ele foi lá e agarrou o leão, e pegou o leão pela barba, e o leão não resistiu, e ele salvou a ovelha do seu pai.
ele tinha responsabilidade sobre aquilo que ele estava fazendo, não importa o que era, se era pastorear lá no meio da selva ou no meio do deserto, ele não tinha, ele estava fazendo o melhor. Quando nós olhamos Deus dizendo assim, eu achei aquele a quem é segundo o meu coração, por que será? Aí a gente chega nessa situação. Tem mais um detalhe, quando ele vai lá, e então ele fala assim, não, nós vamos oferecer um sacrifício, Deus fala para ele, você vai lá e sacrifica naquele lugar. Ele chega naquele lugar para sacrificar, e ele acha lá um lugar, e ele vai falar com o dono daquele lugar, né? E quando ele vai lá naquele lugar, ele era o rei, o dono chega lá, não pode, ele oferece de comprar, eu quero comprar esse lugar, mas para quê? Eu vou fazer um sacrifício a Deus. O dono logo fala, não, eu sou teu servo, o que você precisar aqui é tudo teu. Olha que tremendo, irmãos. Ele fala assim, não, jamais eu vou sacrificar algo para o meu Deus que não me custe nada. Você vê que diferença? Vamos lá voltar a Saul agora. Saul, ele pega lá, os homens de Israel pegam aqueles despojos lá, pega lá o gado, aí ele fala, não, olha só que coisa bonita, nós vamos oferecer para Deus. Ele saqueou, e ele ia oferecer isso para Deus, segundo o que ele disse, que na verdade ele estava usando isso como muleta, não era isso. Mas olha só o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo ali para o profeta, ele estava dizendo para Deus isso. Será que Deus não conhecia o profundo do sentimento dele? Quantas vezes nós agimos assim, irmãos? Ao chegar diante de Deus, e quando somos corrigidos por Deus, nós logo chegamos lá com milhares e milhares de desculpinhas, numa situação é uma, em outra é outra, mas nós não assumimos as nossas responsabilidades. Quer seja em relação ao nosso casamento, quer seja em relação aos nossos filhos, quer seja em relação à nossa vida financeira, nós não assumimos as nossas responsabilidades. Quando na verdade Deus quer que nós façamos isso, para pegar na nossa mão e nos abençoar, e nos tirar daquela realidade onde nós estamos vivendo e nos levar para um outro padrão. Isso não é coisa humana, isso é coisa de Deus, é Ele quem quer fazer na sua vida. É Ele quem quer fazer. Agora sim, entrando no Salmo 51, na questão do pecado, isso foi algo que realmente manchou. Porque aí ele perdeu a família, ele perdeu filhos, ele perdeu... No entanto, a diferença primordial vai quando o profeta Natã vai repreendê-lo. Nós vemos aqui que Samuel, ele repreende 2 vezes Saul, e a terceira eu vou colocar entre parênteses, porque eu não sei o que os irmãos pensam sobre isso, e também não quero aqui dizer aquilo que eu penso, para não virar aquela, né, que a terceira vez a Bíblia está dizendo ali, então Samuel, mas não vamos entrar nessa... As 3 vezes que ele vai ali repreender, a última ele dá lá o veredito, né? Hoje você vai morrer. Mas as 2 vezes o rei vai lá e fala, não, mas olha, é que é isso. Ele dá desculpas. Agora nessa vez, quando o profeta Natã, porque Samuel já era morto, o profeta Natã vai diante de Davi com a missão de repreendê-lo. E é de uma tremenda sabedoria, porque ele vai lá e ele não vai logo metendo o dedão na cara de Davi, porque ele poderia ser morto se ele fizesse isso. Ele vai lá com uma sabedoria extraordinária, ele vai e conta uma história, ele enfeita uma alegoria que vai retratar exatamente Davi. Então ele pergunta, o que essa pessoa merece? Davi fala, ela é digna de morte, vamos restituir 4 vezes mais o que essa pessoa defraudou ou roubou, nós vamos fazer. Então o profeta fala, mas essa pessoa é você. Aí ele fala lá, aquilo que você fez no oculto, vai ser trazido à tona, e todo mundo vai ver aquilo que você fez, e isso vai servir por gozação dos teus inimigos. Aí então o que Davi faz? Eu acho isso extraordinário. Ele fala, pequei contra os céus, pequei contra ti, Senhor. Irmãos, há poder no arrependimento. Existe um poder quando a gente realmente assume aquilo que a gente faz.
E note bem, a palavra seguinte do profeta Natan é: olha, você não vai provar da morte, isso vai passar de você, os castigos que eu falei vão todos acontecer, você vai pagar com esses castigos, mas você não vai morrer. E aí eu acho que é tremendo isso, quando a gente vê no Salmo 51, Davi sendo levado pelo Espírito de Deus, e aí ele vai falar assim: olha, eu tenho derramado minhas lágrimas, eu tenho chorado, mas eu preciso da sua misericórdia, é somente a sua misericórdia que vai me trazer à tona, e quando isso acontecer, eu vou ter novamente a tua palavra de verdade. Ele não queria pregar como qualquer um, ele não queria ser um rei como qualquer outro, ele queria que a palavra de Deus estivesse na boca dele, para que quando ele falasse, as pessoas viessem dar ouvido àquilo que Deus pela boca dele estivesse falando. E agora, eu me lembro das últimas palavras de Davi, né? No livro de 2 Samuel está dizendo a respeito das últimas palavras do rei Davi. O profeta fala lá: aqui está Davi, um homem a quem Deus resolveu honrar, a quem Deus resolveu fazer importante. E aí Davi vai ali e diz assim, ele fala assim: é uma coisa muito linda quando aquele que governa, governa pelas mãos de Deus. É uma coisa muito linda isso. No entanto, o que mais tem importância para mim é a aliança que Deus fez comigo. E essa aliança que Deus fez comigo, ela pega toda a minha parentela. Ela vai, e eu sei que por mais que tudo tenha acontecido, eu sei que Ele vai alcançar a minha aliança, Ele vai alcançar toda a minha parentela. Ele falou isso para mim e Ele vai cumprir, glória a Deus. Sabe o que Deus tem falado ao seu respeito? Que toda a tua parentela está nas mãos de Deus. Que todos aqueles, até aqueles que você nem sequer ainda pode conhecer, aqueles que vão vir depois de você, o que eu estou falando aqui, que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles estão na mão de Deus. Como isso é possível? É simples. A Bíblia diz que lá no livro de Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, ele fala assim: olha, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes que isso acontecesse, eu já tinha te determinado por profeta. Ou seja, nós estamos aqui sujeitos ao tempo, mas eles não, eles estão com Deus. Os meus netos estão com Deus, e eu alegro meu coração em falar isso. Os meus netos estão com Deus, e Deus está determinando a eles que quando vierem nessa terra, façam a diferença por onde quer que eles vão. Eu glorifico a Deus por isso, e sinto uma alegria tremenda no meu coração. Os meus netos estão nas mãos de Deus, os seus netos estão nas mãos de Deus. Glória a Deus. Deus quer mudar a sua existência, Deus quer mudar a sua maneira de viver, Deus quer mudar, Deus quer. É como se, na minha forte imaginação, é como se eu visse um livro grande, bonito e antigo, escrito vários nomes, e alguns deles já quase se apagando. Sabe o que Deus quer fazer? Colocar aquele poder do negrito novamente no nome e confirmar. Quem sabe alguns aqui já não tem mais aquele compromisso até de se pensar que a gente vai lá e tudo. Não, não, não. O caminhar com Deus é muito mais do que isso. Deus quer segurar na tua mão, fazer você entender o quanto você é importante. Mas para isso Ele tem que ser importante. Se Ele não for importante na sua vida, você vai andar em busca de uma reputação, você vai andar em busca de mostrar para os outros que você está indo, e que você está fazendo, e que você está sorrindo, lá no seu grupo de Instagram, ou no Facebook, isso é a reputação. Mas a integridade não, é aquilo que Deus conhece de você, é aquilo que realmente você é aquilo que não precisa você mostrar para ninguém, mas é aquilo que Deus conhece a seu respeito. Eu vou terminar agora. Minha sogra me deu há 2 anos, dizer assim, veio um quadrinho, eu achei muito lindo, impactante. Esse quadrinho diz o seguinte: no final de tudo, será só você e Deus. Que tremendo isso. No final de tudo, Tiago, será só você e Deus. No final de tudo, serei só eu e Deus. Davi se arrependeu.
ele colheu as consequências do seu pecado. Mas sabe o que Deus falou para ele? Você não vai morrer, o trono não vai sair de você, e além disso, não vai faltar rei. Não vai faltar rei. Daqueles que vêm depois de você, não faltará rei. Aí você vai, mas espera aí, quantos foram depois de Davi que fizeram tudo que é mal aos olhos do Senhor? Mas o nosso Deus não estava falando de homens. Ele não estava falando de homens. Ele estava falando que da descendência daquele que foi segundo o coração de Deus, e que quando Deus o repreendeu, ele verdadeiramente se humilhou. Irmão, sabe o que é você ser uma pessoa íntegra e não se preocupar com o que os outros falam? Imagine Davi, eles ganharam lá uma batalha, aí Davi tira a veste real, e lá numa veste ele começa a dançar. Aqueles que não entendem vão falar, olha lá, ele é rei, ele não deveria fazer isso. Ele estava se preocupando com a adoração, ele estava se preocupando em adorar. Vamos entender como Deus viu isso. Qual é o caminho que a gente vai escolher hoje? Caminho da reputação, caminho da integridade. Eu não posso deixar com que saibam o meu podre ou o lixinho que eu jogo lá embaixo do tapete antes de vir na igreja. Eu não posso deixar com que saibam que eu estou há tantos anos na igreja e ainda sou assim. Eu não posso deixar. Engano. Deixa sim. Não deixa qualquer um, é verdade. Mas Deus vai colocar no teu caminho pessoas que vão te ajudar, direcionadas por Ele a vencer. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Reputação ou a integridade? Deus nos conhece, meus irmãos. Deus nos conhece. Deus conhece tudo sobre nós. Aquilo que nós somos, aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, aquilo que nós fazemos e não deveríamos fazer, a diferença que nós estamos fazendo em determinados lugares. E Ele hoje vem com uma palavra não de acusação, de forma nenhuma, mas dizendo, eu estou aqui para te ajudar, eu quero segurar nas tuas mãos, eu quero te levar a outro nível, mas a escolha é sua, a escolha é sua. Paizinho querido, estou aqui, Pai, te agradeço de todo o meu coração. Eu sei, Deus, que o Senhor é Deus e fora de Ti não há Salvador. Estamos aqui para Te adorar como já fizemos hoje. Pai, guarda essa igreja, guarda esse ministério, guarda todos os pastores, os obreiros, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, os músicos, Deus. Qual é o caminho, Senhor? Nos firma nesse caminho, Pai. Nos firma nesse caminho de entender aquilo que nós somos. No nome de Jesus eu peço e te agradeço. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus mais uma vez.